Olá, seja muito bem-vindo ao nosso especial Ecovias. Hoje você vai conhecer alguns dos trabalhos realizados por uma das maiores empresas de infraestrutura rodoviária e, por que não dizer, de maior relevância do nosso país. Para iniciar nossa série de reportagens, nada melhor do que focar em um dos pontos mais importantes, a segurança viária. São quase 180 quilômetros de rodovias que ligam a região metropolitana de São Paulo ao principal porto da América Latina. Por aqui também passam motoristas rumo às praias da Baixada Santista. Anualmente passam aproximadamente 40 milhões de veículos. E, em média, por dia, 40 a 45 mil veículos por dia. Para que todos trafeguem com o máximo possível de segurança, a concessionária que administra o sistema tem 180 câmeras de monitoramento, sendo 83 com capacidade de detecção automática de acidentes e 16 com infravermelho para uso exclusivo da Polícia Rodoviária. Os 44 painéis eletrônicos ao longo da via conseguem exibir mensagens de alerta quando preciso. E dos 296 telefones instalados à beira da pista, é possível pedir socorro. Como nós temos 177 quilômetros de concessão, praticamente uma câmera por quilômetro. Dentre essas 180 câmeras, 81 estão dentro dos túneis da Pista Nova da Imigrantes, onde elas têm detecção automática. Então, se algum veículo parar ou até uma pessoa estiver caminhando nela, vai gerar um pop-up que vai aparecer no nosso telão. E os nossos operadores abrem uma ocorrência e enviam uma viatura para verificar. Tudo isso monitorado dentro desta sala, onde a Polícia Militar, Polícia Rodoviária e controladores de tráfego trabalham em conjunto 24 horas por dia. A Via Anchieta, passagem obrigatória de veículos pesados rumo ao Porto de Santos, conta com 2 áreas de escape, como as que existem na Fórmula 1. O equipamento é uma ferramenta de segurança, principalmente para caminhoneiros, que perdem os freios e precisam parar o veículo. Desde a implantação, foram evitados 896 acidentes. A primeira, a pioneira de tudo, foi em 2000, ela foi criada em 2000, no quilômetro 42, e em 2014 nós fizemos a segunda área de escape, que fica no quilômetro 49. Para socorrer motoristas com problemas mecânicos, a Ecovias aciona os superguinchos, que retiram rapidamente o veículo da via, evitando novos acidentes e dando fluidez ao tráfego. Os veículos pesados que precisam de socorro podem contar com este equipamento, capaz de içar até 60 toneladas ou rebocar 102 toneladas. Nós temos o Rotator, que é um guincho pesado novo, além de fazer a remoção, o destombamento de caminhão, ele tem um equipamento que ele tem um giro de 360 graus, que facilita bastante para fazer um destombamento num trecho de serra, onde não há espaço físico para você destombar. Uma das novidades no atendimento ao motorista é a utilização de uma motocicleta de inspeção e uma de socorro mecânico. Por circular com mais agilidade, elas são capazes de resolver problemas simples mais rapidamente. Nota 10. É muito bem atendida, já prestei de socorro, são imediatos, atendem muito bem, não tem queixa nenhuma. A rodovia é ótima. Aliás, é um dos melhores do Brasil. Outro fator de segurança é a operação comboio. Sempre que a visibilidade fica prejudicada por causa da neblina ou chuva intensa, os veículos são represados nas praças de pedágio. É a partir daqui, na operação comboio, que cerca de 500 carros são represados a cada meia hora e seguem em direção ao litoral a 40 km por hora, velocidade estabelecida pela polícia até um ponto de melhor visibilidade. Para se ter uma ideia, antigamente, como nós não tínhamos essa estação meteorológica, né, a tecnologia, nós tínhamos que parar uma viatura na interligação, que é o local onde há mais neblina, e ela visualmente passava para o nosso centro de controle operacional. A visibilidade, nós tínhamos balizadores, né, refletivos a cada 25 metros. E aí a viatura ela olhava, se ela estivesse enxergando menos de 4 balizadores, é porque a visibilidade estava abaixo de 100 metros e nós montávamos o comboio. E agora com a tecnologia não, nós temos a estação meteorológica, que não é uma viatura da Ecovias e também da Polícia Rodoviária que determina o comboio, e sim essa estação meteorológica. Cuidados e tecnologias capazes de evitar acidentes e preservar a vida. Desses 10 anos para cá, uma diminuição de 30% dos acidentes, mais 30% de vítimas e
35% de mortes na rodovia. A preocupação com a sustentabilidade também é fator preponderante da Ecovias. Você sabia que o sistema Anchieta Imigrantes utiliza asfalto ecológico? Ele recebe esse nome porque reutiliza pneus velhos como matéria-prima no processo de fabricação. Além de sustentável, é ainda mais resistente e durável que o asfalto convencional. Todos os dias, cerca de 10 mil caminhões passam pelo sistema Anchieta Imigrantes, levando e trazendo os mais variados tipos de carga do principal porto do país. Não é qualquer asfalto que suporta todo este movimento pesado. Por isso, a Rodovia dos Imigrantes e a Via Anchieta, que ligam a região metropolitana de São Paulo à Baixada Santista, utilizam o asfalto ecológico, produzido desde 2005 pela própria usina da Ecovias, localizada em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Ele tem uma resistência melhorada em mais de 40%, ele é mais flexível, ele tem a propriedade de diminuir o ruído entre o veículo e o pavimento, o que aumenta o conforto, né, no trânsito da rodovia, além de aumentar a aderência do pneu no asfalto, que deixa o nosso trecho mais seguro. O asfalto ecológico é fabricado se adicionando pó de borracha de pneus velhos ao ligante asfáltico. Os primeiros testes com o material foram em 1960 nos Estados Unidos. Hoje, ele cobre aproximadamente 70% das rodovias americanas. A tecnologia é altamente sustentável, porque oferece grandes vantagens ambientais e econômicas, já que aumenta a durabilidade do pavimento em até 40% e ainda utiliza a reciclagem. Pneus usados que iriam para o lixo são reaproveitados. Para a Ecovias, a sustentabilidade é um valor da companhia. E é importante, acho que para todas as pessoas, não só para os usuários e para o público que está margeando o nosso trecho concedido, que é tirar esses materiais inservíveis de dentro do aterro. São materiais que ocupam espaço e são materiais que podem ter um fim mais nobre, um fim que retorne mais benefícios à sociedade. No laboratório da usina de asfalto da Ecovias, tivemos acesso a uma amostra do produto, que depois de pronto fica assim. Este material que parece uma farofa escura. E aí, você deve se perguntar, como é que a empresa chega neste resultado? Bem, tudo começa no depósito, montanhas de materiais diversos como cal, pedra, enfim, tudo isso junto vira asfalto ecológico. Desta cabine, o operador da usina controla o gigante maquinário e é como se fosse uma receita de bolo. Cada ingrediente tem a quantidade certa que, misturados e aquecidos, se transformam no asfalto. A fabricação leva pó de borracha extraído dos pneus reciclados. Este pó, então, é adicionado ao cimento asfáltico de petróleo, ficando com uma consistência mais grossa e podendo ser aquecido a 180 graus. Depois de todo este processo, as pedras são adicionadas ao ligante. Por fim, ele é aplicado na estrada. Ele é utilizado no trecho concedido da Ecovias, tá? Para que sejam atendidos os parâmetros de pavimento e as restaurações previstas no contrato de concessão. É a tecnologia atrelada à sustentabilidade e à responsabilidade. Uma ideia que poderia ser levada para mais e mais caminhos. Mas com o avanço dos compromissos de restauração de pavimento e com a evolução dos parâmetros de desempenho, antes do final do nosso trecho isso deve ser atendido. Mas sempre tem aqueles que insistem em jogar lixo pela janela. Além de uma tremenda falta de educação, é uma agressão ao meio ambiente. Então, multa neles. Basta pintar um feriado ou apenas chegar o fim de semana para muita gente pegar a estrada rumo ao litoral, para descansar com a família. Na hora de viajar é imprescindível fazer a manutenção do veículo para a segurança de todo mundo. Após feito isso, é hora de ir pé na estrada, pegar a família e entrar no carro. E para a viagem ficar ainda mais gostosa, muita gente faz aquele lanchinho no interior do veículo. Mas a preocupação é o lixinho. Nem todo mundo guarda ele no carro até o destino final e acaba dispensando o lixo pela janela do veículo. Além de infração de trânsito, pode causar graves acidentes. Esse material ele acaba atrapalhando porque ele vai para a nossa drenagem, né? E obstruindo a drenagem, o nosso sistema de drenagem, isso pode causar acidentes de trânsito, porque
a água precisa correr para esse sistema de drenagem e ele obstruído pode causar uma lâmina d'água e aí tem uma aquaplanagem e acidentes com esses veículos. Acidentes que podem envolver os animais que habitam as áreas próximas às rodovias, pois os restos de comida jogados pelos motoristas servem de atrativos para eles. Quando tem esse lixo e acaba tendo restos de alimento, ele atrai animais para a próxima pista que podem causar outros tipos de acidentes também. No primeiro semestre deste ano foram recolhidas mais de 3 toneladas de resíduos do sistema Anchieta Imigrantes, um aumento de 50% se comparado com o mesmo período do ano passado. Mas não é só o lixo do carro que preocupa. Veja este flagrante. O caminhão passa pela alça de acesso e, sem nenhuma preocupação, realiza o descarte regular de resíduos. O mais comum encontrar é o próprio lixo doméstico, né, que ele acaba sendo arremessado aí das janelas de veículos e tudo mais. Mas a gente encontra também peças de até vaso sanitário, a gente encontrou móveis, pedaços de sofá que são despejados nessas áreas urbanas por pessoas que estão fazendo reformas, às vezes perto da rodovia, e acabam jogando esse material na parte lindeira aqui da nossa rodovia. A Ecovias foi a primeira concessionária de rodovias do mundo a obter o certificado de gestão ambiental ISO 14001 pela atenção às questões ambientais. Nós fazemos uma limpeza, né, no nosso trecho rotineiro. Nós temos aí equipes de catapapel que fazem esse serviço. Até maquinários a gente acaba utilizando quando o volume é muito grande de entulho. E nós seguimos a rotina aí de limpeza semanalmente em todo o trecho do sistema Anchieta Imigrantes. Parte do lixo recolhido pela concessionária é encaminhado para usinas de reciclagem. Outra parcela é destinada a aterros sanitários, credenciados pela CETESB. Além do trabalho de coleta e destinação dos resíduos, a concessionária também desenvolve ações de conscientização aos motoristas com o objetivo de incentivar o descarte correto. Além de ser crime ambiental, né? O veículo que acaba arremessando objetos pela janela, ele pode ser multado e a multa é um pouco mais de R$130. E o recado é, se você pode segurar um pouquinho esse lixo dentro do carro até chegar numa base, até chegar em algum lugar que você consiga descartar esse lixo de uma forma certa. A sustentabilidade é um fator tão importante da Ecovias que ganhou reconhecimento mundial. É isso mesmo. Um projeto muito bacana, batizado de Viveiro de Mudas, foi reconhecido pela ONU. Dá só uma olhada. São 14 anos de muito trabalho. Além do aspecto social, o Viveiro de Mudas cumpre uma função ambiental de fornecer mudas para os plantios compensatórios, que precisam ser realizados no sistema Anchieta Imigrantes e no corredor Ayrton Senna Carvalho Pinto. O local tem capacidade para produzir até 100 mil plantas por ano. O projeto já chegou a mais de 1 milhão de mudas nativas da Mata Atlântica e reflorestou 2 milhões de metros quadrados de áreas verdes. Aplicadas, em sua grande maioria, nos nossos projetos de plantio compensatório, quando temos que fazer a retirada, a remoção, supressão de árvores, né, para poder cumprir os compromissos de obras do contrato de concessão. E também a gente tem uma parte que faz essa doação de mudas, muitas vezes quando alguma prefeitura solicita, ou alguma autarquia, ou alguma escola, enfim, a gente procura também, na medida do possível, realizar essas doações de mudas nativas da Mata Atlântica. O que chama mais atenção no Viveiro são as histórias de superação e inclusão que ele proporciona. Conta com 22 pessoas com deficiência intelectual, eles são CLT, né, aqui da Ecovias. Eles também têm os seus planos de meta, eles trabalham com toda essa produção. Atualmente, a equipe é composta por um técnico ambiental, viveirista e também 22 pessoas com deficiência intelectual. Uma delas é a Cris. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem plantar, nem fazer o buraco, né? Fui aprendendo com meus amigos, né? No começo foi assim, com um amigo, começou, a gente mostrou para a empresa que a gente é capaz. E foi evoluindo, né? A rotina mostra que a vivência no trabalho transformou muitas vidas. Alguns já deixaram de tomar medicamentos, outros foram morar sozinhos, compraram a própria casa e se sentem muito mais capazes. Nós temos diversas atividades aqui no Viveiro, todas elas são importantes, desde você, né, encher um saquinho com substrato, plantar uma muda ou fazer outro tipo de manutenção. Então nós dividimos o time e colocamos eles sempre para trabalhar em equipe, né? Nós temos que nunca eles realizam uma atividade sozinho. E aí ao final do dia, né, a gente
nós avaliamos, né, o quanto ele ali rendeu, o quanto ele produziu e recalibramos a ação no dia seguinte, mas visando sempre o trabalho em equipe. Em 2018, o trabalho realizado no viveiro de mudas aqui da Ecovias foi reconhecido pela ONU e premiado pela empregabilidade de pessoas com deficiência intelectual. Onde cada um deles se sente extremamente importante, né, dentro da sua atividade, e eles têm uma sensação de pertencimento muito grande no viveiro de mudas. Então a ONU reconheceu isso e nos deu um prêmio na categoria de protagonismo, né? Então hoje, quando o mundo quer falar de inclusão de pessoas com deficiência, a ONU sempre oferece o nosso case como modelo. Então para nós é algo muito gratificante e chancela que nós estamos há 14 anos, né, indo para o caminho certo. São iniciativas como a do Viveiro de Mudas que fazem toda a diferença em uma empresa responsável. Inclusão é algo que traz muita gratificação, né? A gente acaba todos os dias aprendendo algo novo e entendendo que trabalhar com pessoas, investir em pessoas é uma das melhores coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida. Para a Ecovias, a sustentabilidade é um valor, tá? A gente entende o que a sustentabilidade pode produzir para os nossos lindeiros, né? E também para os nossos usuários, para as pessoas que circulam o nosso sistema concedido. Essas são duas de uma série de iniciativas que a Ecovias acredita e investe para melhorar e amplificar suas práticas ESG. A preocupação da Ecovias não é só com o meio ambiente. A empresa se preocupa com toda a comunidade que vive no entorno, principalmente com a segurança das famílias que vivem próximas às rodovias. Em Cubatão, um novo viaduto vai beneficiar mais de 132 mil habitantes do município, permitindo a separação do tráfego rodoviário com o tráfego local do Jardim Casqueiro e da Vila dos Pescadores. O local, popularmente conhecido como Rabo do Dragão, está recebendo um investimento de mais de 70 milhões de reais. É na altura do quilômetro 59 da Via Anchieta que está sendo construído este novo viaduto. O trecho dá acesso ao Jardim Casqueiro, bairro de Cubatão. A alça de acesso é conhecida popularmente como Rabo do Dragão. Aqui a gente está construindo um viaduto que vai dar acesso aqui para quem sai do bairro Jardim Casqueiro para o centro de Cubatão, ou também podendo acessar a Via Anchieta sentido São Paulo. Então, melhorando aqui a fluidez tanto para o pessoal da cidade como para quem utiliza aqui a Anchieta. Os moradores do Jardim Casqueiro e da Vila dos Pescadores ainda vão ser beneficiados com a instalação de um novo ponto de ônibus na pista norte da Via Anchieta, sentido capital. O seu José é morador do Casqueiro há 40 anos e diz estar animado com as novidades. É um grande projeto que fizeram que é bom para o bairro. Pega um carro aqui, já sobe, já atravessa, já cai na Anchieta, vai embora. Em vez de estar fazendo volta lá embaixo, tá ótimo. O sistema de drenagem que fica sob o asfalto será refeito para evitar alagamentos. A gente está reconstruindo todo o sistema de drenagem aqui, como você pode observar. Também tem um remanejamento de uma adutora da Sabesp, no sentido norte aqui da Via Anchieta. Então todas essas obras são previstas para ser readequadas aqui e melhorar o sistema de drenagem da cidade. A iluminação não foi esquecida. Além de nova pavimentação, sinalização vertical e horizontal e uma nova rampa de acesso. Os dispositivos de segurança viário vão ficar mais eficientes, modernos e seguros. Tudo isso sem deixar o meio ambiente de lado. Nessa rua que a gente pode observar tinha algumas espécies de árvore que, para não impedir a construção, a gente precisou fazer a supressão delas. Mas, em contrapartida, a gente faz todo um replantio compensatório dessas árvores. As obras tiveram início em maio de 2022 e estão 25% concluídas. A previsão de entrega é em setembro do ano que vem. E o custo total é de 72 milhões de reais. A Ecovias, concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes e responsável pela obra, já fez mudanças viárias também na entrada de Santos. Para quem sai ali da zona noroeste e também vai sentido a São Paulo pela Via Anchieta, além do alargamento do viaduto Casqueiro, mais duas passarelas. Então a obra ali é um complexo, né, a segunda fase do sistema, que vai complementar a primeira fase do sistema binário de Santos. Antônio, que mora nessa região da cidade há quase 10 anos,
diz que já ouviu muitas promessas, mas que dessa vez a antiga reivindicação vai virar realidade. Geralmente muita coisa fica mais na promessa. Dessa vez eu acho que vai sair. Em São Vicente, a população também é beneficiada com ações da Ecovias. Uma antiga demanda no bairro Cidade Náutica saiu do papel e está se tornando realidade. São as obras de contenção das enchentes realizadas pela concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes. Basta virar o tempo que a apreensão toma conta dos moradores do bairro Náutica em São Vicente, que fica às margens da rodovia dos Imigrantes. O local é conhecido por seus alagamentos em dias de chuva, uma reclamação antiga de quem mora no bairro, que agora deixou de ser um projeto e saiu do papel. Um trecho da rodovia em São Vicente virou um gigante canteiro de obras. Aqui em São Vicente, então foi previsto um investimento dividido em 4 grandes pacotes. O primeiro pacote é o de iluminação, desde o KM-62 próximo à ponte Estaiada até o KM-68, no viaduto Mário Covas. O segundo pacote é um pacote de investimentos em melhorias urbanas sob os viadutos que tem em São Vicente, com destaque à implantação de quadra poliesportiva sob o próprio viaduto Mário Covas. O terceiro pacote é um pacote de macrodrenagem, cujo objetivo principal é o de permitir que o escoamento das águas que causam alagamento próximo à rodovia dos Imigrantes escoe mais fácil para o mar pequeno, evitando ou mesmo eliminando a possibilidade de alagamentos na região. E o quarto pacote e principal investimento é o da via local, é uma via marginal que vai sair desde a região ali da Consigás, na pista norte da rodovia dos Imigrantes, e vai terminar próximo ao KM-64. Vai acrescentar uma nova alternativa de acesso para os moradores da cidade náutica. Então, mesmo que venha acontecer algum evento de alagamento na região, ainda será criada uma nova alternativa para os moradores. A obra traz um alívio esperado há anos pelos moradores da cidade náutica. Quem mora beirando a rodovia dos Imigrantes, entre os quilômetros 64 e 66, vai ficar agora aliviados, porque um canal de drenagem será feito aqui no local de 850 metros. Toda a água da chuva, que antes ficava represada no asfalto, vai descer em direção ao Rio dos Barreiros. Já do outro lado, na pista sul da rodovia, a água que era represada também terá como ser escoada e vai desembocar no Rio do Mar Pequeno. Esse investimento ele não era um investimento previsto inicialmente no contrato da concessionária, é uma concessionária que já está há muitos anos aqui na região, tá? Mas foi feito um termo aditivo modificativo com a Artesp e o governo do estado, onde foi incluso esses investimentos. Quem mora na cidade náutica continua com acesso às ruas do bairro, porém devem utilizar o estacionamento aberto da Associação dos Moradores. Essa solicitação necessária para que as ruas fiquem livres para o tráfego local e a segurança de todos. Transtorno que em breve trará o tão desejado sossego. A obra, no conjunto total, ela beira aos 52 milhões de reais de investimento. As obras incluem ainda adequações nos acessos e a implantação de mais de 1 quilômetro de via marginal para desafogar o trânsito local. A construção dessa via marginal, ela contempla praticamente a construção primeiro de um canal de drenagem que vai melhorar a fluidez também nesse lado da pista norte da rodovia, e em cima desse canal vai ser construída uma via marginal que vai permitir a separação do trânsito local dos moradores para o trânsito do usuário da rodovia. Então, naqueles dias mais movimentados, como feriado, carnaval, final de ano, vai também melhorar a fluidez para os próprios moradores da região, além de criar um novo acesso para o pessoal da cidade náutica. O prazo de conclusão da obra está previsto para o final de 2023, como explica Tomás. A previsão de final de todos os pacotes é no final de 2023. 20 anos da pista descendente da Imigrantes. A nova via trouxe mais mobilidade às cidades da nossa região, interligando economias regionais e favorecendo o crescimento das cidades. Sabe aquela obra que parece se moldar na mais perfeita harmonia com o meio ambiente? Assim é a pista descendente da Imigrantes. Afinal, manter o máximo de integridade da vegetação nativa da Serra do Mar nesta obra foi uma prioridade desde a concepção do projeto.
Sem dúvida, né? A preservação ambiental sempre foi o foco no ato da construção da pista descendente. Ela foi uma construção completamente diferente, que trouxe uma preservação da mata nativa e muita tecnologia na sua construção à época. Numa comparação com a pista ascendente da Imigrantes, construída na década de 70, em termos de desmatamento, a descendente teve um impacto ambiental 40% menor. Por mais que se tente, fica difícil perceber a diferença no impacto ambiental quando estamos na estrada. É que pouco se vê da pista descendente da Imigrantes no trecho de serra. E a explicação é simples. 90% desta parte do percurso estão aqui, olha, dentro de 3 túneis. O maior deles, com 3.146 metros de extensão, é o segundo maior túnel rodoviário do país. Juntos, os 3 túneis da descida da Imigrantes têm mais de 8 quilômetros de estrada na serra. Todos construídos com o que havia de mais moderno na época em termos de tecnologia. As questões de engenharia foi fundamental, foram técnicas que trouxeram na época grande tecnologia, seja na sua construção ou na sua concepção, com sistemas novos, ventiladores, sistema de detecção. Exatamente, eu acho que tudo isso foi muito inovador na época e fez a grande diferença. 4.500 pessoas trabalharam na construção dos 21 quilômetros de pista, desde o Planalto até a chegada em Cubatão. Ao todo, foram 4 anos e 3 meses de obras para erguer 9 viadutos, além dos 3 túneis. O resultado foi uma expressiva diminuição no tempo de deslocamento e um aumento na capacidade de 8.000 para 14.000 veículos por hora. Tudo isso sem comprometer a segurança dos 40.000 veículos que circulam por aqui todos os dias. Entre os equipamentos de suporte aos motoristas, são nada menos que 85 câmeras de monitoramento, 81 só nos túneis. As câmeras na estrada captam imagens de todo o percurso, dentro e fora dos túneis, e todas essas imagens chegam nesta sala aqui, olha, onde o monitoramento 24 horas por dia possibilita um suporte ao motorista com apenas alguns minutos após qualquer ocorrência. Agilidade que muitas vezes pode significar a diferença entre a vida e a morte. A gente consegue trabalhar de uma forma proativa, né? A gente recebe essa informação, a gente já dispara os nossos recursos e também a gente consegue trabalhar informações e mensagens para os nossos usuários. Então, ao longo de todo o sistema, nós temos painéis de mensagem variável, né? Nós temos os releases de imprensa, nós temos o Twitter, nós temos o WhatsApp. Então, todas essas ferramentas a gente pode circular de uma forma antecipada, né, prevenindo aí a segurança para os nossos usuários, né? É verdade que para muitos usuários o valor cobrado no pedágio poderia ser menor. Para outros, no entanto, isso não é suficiente para diminuir o encanto de uma rodovia que, após 20 anos da inauguração, continua sendo uma referência nacional em termos de mobilidade, segurança, tecnologia e preservação ambiental. Ela está fazendo 20 anos, é uma jovem moça com 20 anos aí, que demonstra toda a sua capacidade até hoje, faz a diferença, seja para o brasileiro que venha circular entre o Porto Santos e São Paulo, seja para o paulistano aqui que usa ela todo o seu final de semana. Sim, nós podemos e garantimos, né? A gente tem até o nosso diferencial aqui, é poder operacionalizar as rodovias, que nada mais é do que você inverter um sentido de rodovia 100%. Né? Isso é inédito no Brasil. Então, a gente consegue trabalhar com inteligência, né? Nós temos os nossos contadores de tráfego que vão nos orientando quanto à demanda, seja da descida para a subida e vice-versa, né? Então a gente consegue fazer gradativamente, né, acompanhar esses volumes e fazer as inversões, que é o nosso diferencial, né? Dando mais fluidez para o sistema, segurança, e a pista descendente ela veio para nos ajudar nesse processo, né? Então ela também passa por esses movimentos de inversão, né? Ora ela está sentido Baixada Santista, ora ela está sentido Planalto. Esses são alguns dos projetos realizados pela Ecovias, que em 2022 completou 24 anos. Uma empresa séria que faz parte da construção e do desenvolvimento da nossa região. Uma empresa que ligou cidades, famílias, histórias. Parabéns, Ecovias! Que venham muitos anos de sucesso!